voltamos. Aqui muitas perguntinhas que chegam pra gente por e-mail e que alimenta o Sem Tabus. Você aí de casa que manda suas dúvidas, é tão bom, tantos comentários positivos, tantos, que vale a pena. A gente está fazendo aqui mais um programa com o interesse de atingir as famílias de um modo muito positivo, trazendo à tona aqui questões que às vezes ficam muito guardadas, são tão íntimas e a gente não divide com ninguém, porque temos tantas questões, tantos tabus, e a proposta do Sem Tabus é dizer para você que quando se relaciona a nós, ao nosso crescimento, qualquer situação, qualquer interesse que venha para o nosso bem, para a nossa alegria, Deus está junto, Deus nos proporciona, Deus nos deu a sexualidade, e a gente fala disso aqui sem nenhum medo, sem nenhuma vergonha, porque é para ser assim. Então, entre as perguntas que temos aqui, quem sabe está a sua hoje. Vou começar com uma que diz assim: sou casada há quase 2 anos e desde quando casei tenho uma dúvida. É uma mulher que escreve, ela diz: sexo na sexta-feira à noite, já que para os guardadores do sábado, do 7º dia, é um dia santo. É errado ou é certo? Posso ou não posso fazer sexo no sábado, a partir das horas da sexta-feira à noite? Espero ansiosa pela resposta, que Deus continue abençoando o programa e muito obrigada. Obrigada a você. É uma dúvida comum entre os guardadores do sábado ou não? Por onde você passa nos cursos ou nos encontros de casais? Perguntam muito sobre isso. É uma dúvida que geralmente quando eu faço palestra tem no final das palestras, né? Então eu vou responder como eu costumo responder. Na verdade, primeiro a gente precisa pensar se o sexo é incompatível com o sábado, né? O sexo é uma coisa muito bonita e Deus fez o homem na sexta-feira. Eu imagino que no Jardim do Éden, Deus deve ter feito Adão ali pelas primeiras horas da manhã, do 6º dia, e deu um tempo, né, para ele se familiarizar com os animais, com as coisas do jardim, para dar tempo de ele sentir falta da Eva, e aí Deus teve que fazer a Eva. Eu imagino que quando Deus acabou de fazer Eva, já era lá pela parte da tarde, provavelmente, né, até quase no pôr do sol. Eu não acredito que eles tenham esperado até o domingo, né, ou até o sábado à noite do dia seguinte, para que eles realmente tivessem intimidade. E porque o sexo, a semelhança do sábado, foi feito por Deus. Então são coisas muito puras as duas coisas. A grande questão que eu coloco talvez seja: será que o sexo que esse casal tem feito é realmente um sexo segundo o que Deus orientou? Porque o que poderia incomodar as pessoas seria se a atividade sexual estivesse fugindo realmente daquilo que está dentro das orientações bíblicas, né? Mas a Bíblia não fala nada contra o sexo na sexta-noite, nem diz que sim, nem diz que não. Ele simplesmente coloca que o sexo é uma coisa pura, como o sábado também é. Há alguns teólogos que dizem, inclusive, que o melhor dia para o casal ter, talvez, de intimidade seja no sábado. Porque é um dia de afinidade, eles têm mais tempo, eles têm ali uma convivência. Mas o sexo precisa ser, para esse casal, uma coisa santa. Você pode, inclusive, ministrar o seu cônjuge através do sexo, né? Abençoá-lo através do sexo, porque é uma entrega. É quando você diz para o outro: olha, eu estou cumprindo aqui aquilo que Deus me criou para ser para você, uma só carne. Então, a resposta definitiva não é o caso, né? Porque cada indivíduo entende esse processo de um jeito, mas nós não temos ferramentas para dizer que está proibido, que não condiz com a santidade do 7º dia, porque justamente nós entendemos aqui no Sem Tabus que sexo dentro do propósito de Deus é santo também. A não ser que esse casal tenha decidido separar esse dia para atividades extremamente voltadas à espiritualidade, no que diz respeito ao jejum, a orações. Inclusive a Bíblia diz que o casal deve, em comum acordo, se tem tempos específicos para oração, em comum acordo, então se abstém do sexo. Mas uma pergunta assim, aleatoriamente perguntando sobre o sexo ou não no sábado, e vou aproveitar para dizer, vai que você está zapeando aí no canal, encontra aqui 2 mulheres falando de sexo a esta hora, mas é assim, fazendo associação com o 7º dia, sábado. Bom, nós estamos falando para aqueles grupos de pessoas que são observadoras do 7º dia como sendo o dia segundo os mandamentos de Deus,
o dia a ser observado com preceitos especiais, com preceitos espirituais, que, como diz a palavra, o dia que foi separado, abençoado e santificado por Deus. 7º dia. Então estão aí os sabatistas, né, os batistas que guardam o sábado, os adventistas do 7º dia, os judeus e outros mais que observam o 7º dia da semana como sendo um dia especial. Oi, eu tenho 30 anos, consigo ter uma relação sexual, mas meu pênis não desenvolveu. Muito repetida também essa questão, não imaginei que fosse assim, algo que incomodasse tanto a alguns homens. Ele diz que é pequeno como de criança. Quero saber se já teve algum caso igual e se tem tratamento. É difícil imaginar esse pênis pequeno como de criança. Já que ele é um homem de 30 anos, né? E lembrando de novo que o pênis ele só pode ser medido quando a pessoa está em ereção, nunca com o pênis em repouso. Se ele é tão pequeno assim, ele realmente precisa consultar um médico. Há tratamentos mesmo para que você possa alongar o pênis. E seria melhor ele procurar essa ajuda, porque pelo visto é algo que incomoda ele. Não está comprometendo a funcionalidade, pelo que eu entendo. Mas a percepção dele como homem, né, a virilidade, talvez fique um pouco abalada, porque é uma coisa que tem incomodado. Que tratamento há nesses casos? Você falou de alongamento, é possível que então ele vá em busca de resolver essa situação? Sim, é possível. Eu não sei te descrever esses tratamentos, né? São médicos especializados, mas a gente sabe que existem e eles têm bons resultados. É com sucesso que alguns homens recorrem a isso. Alguns homens, inclusive, recorrem por um capricho, né? Não necessitariam, enfim. Mas há tratamentos. E nem a esposa que está perguntando, o incômodo é dele mesmo, né? Não é a mulher que está escrevendo para a gente e reclamando dessa situação de ele ter um pênis tão pequeno. Deixa eu ver mais uma. Sou evangélica, mas quando me converti não era mais virgem. O que faço agora? Meu namorado quer ter relações comigo e devo fazer... o que eu faço? Será que Deus me perdoa por eu não ser mais virgem? Ela tem duas situações. Uma é resolver se Deus a perdoou, sendo que agora ela diz ser evangélica. E a outra situação é como resolver com o namorado que não entendeu que ela vive um processo novo e diferente agora. A primeira coisa que eu perguntaria para ela é o que ela quer. O que o namorado quer já está bem claro, né? Mas o que ela quer? Ninguém deveria entrar num relacionamento sexual, casado ou não casado, sem que isso fosse da sua vontade. O fato de você não ser mais virgem e, enfim, imagina, Deus perdoa coisas muito graves, não é? Não há pecado que Deus não possa perdoar se você vai a Ele. E às vezes a gente põe um peso, uma culpa muito grande nessa questão da virgindade e muitas vezes outros pecados a gente tolera, né? Como a maledicência, o orgulho, que são coisas mais sutis da gente perceber e tudo que está ligado a sexo geralmente tem um peso maior. É verdade. Então eu acho que se você se arrependeu e você confessou o seu pecado sexual, e é importante que as pessoas confessem seus pecados sexuais quando partem para um casamento e que sempre façam isso, mas que tenham também a garantia de que Deus as perdoa. Eu acho que você tem uma culpa grande, que você precisa trabalhar, e eu falaria até para um grupo de pessoas, alongando um pouquinho, viu, Darleide? Porque eu vejo isso muito acontecer. Às vezes os casais de namorados ou noivos, eles não chegam a ter realmente uma relação sexual. Mas às vezes eles têm um namoro com muita intimidade. É de novo a história da castidade, da virgindade. Quer dizer, o que Deus pede da gente é a castidade, que é algo muito mais amplo. E o que é que acontece? Esses casais às vezes casam-se e a mulher tem o ímen, porque eles nunca tiveram uma penetração. Mas eles já tiveram tanta intimidade sexual que eles vão para um casamento com muita culpa. Né? E o leito do casal deve ser sem mácula. E às vezes eles começam, por causa dessa culpa que levam, mesmo quando já podem, teoricamente, ter as relações sexuais sem nenhum problema de culpa, eles têm culpa. E eles acabam sofrendo porque eles não conseguem aproveitar realmente a vida sexual com tranquilidade. Isso é uma coisa muito, muito interessante.
Thalita, essa questão da culpa, ela se desenvolve dentro desse contexto religioso ou há pesquisas, há indícios de que não necessariamente? Porque você pode estar falando assim, olha, leva essa ideia da culpa para o relacionamento porque agora ela é evangélica e ele não, ou porque os dois agora são e antes não. Eles não tinham essa vivência da realidade bíblica, o entendimento deles era outro. Fora do contexto religioso, a culpa? Olha, eu diria que há uma culpa generalizada aí que perpassa a questão da sexualidade, que ela está para além da vida religiosa. Mas, certamente, em contextos religiosos, a culpa sempre foi muito usada como forma de manipular as pessoas, enfim. O que eu diria é o seguinte, toda culpa se desenvolve quando você tem atitudes na sua vida que não condizem com a sua crença. Então você precisa saber no que você acredita, seja religioso ou não, sim, e como isso vai nortear a sua vida. Toda vez que você se comporta diferentemente daquilo que é a sua crença, você gera um conflito. E o conflito gera culpa. Que é isso que ela precisa resolver. Ela escolheu um caminho, ou ela foi escolhida para esse caminho, se nós entendermos que Deus quer que todos sigam o caminho da palavra dele, mas se ela não aceitou ainda o perdão de Deus, então esse caminho está equivocado, porque a primeira coisa que Deus oferece para os seus filhos é justamente perdão de qualquer ato, de qualquer situação equivocada que ela tenha planejado, né? Então a gente chama atenção para isso. E outra coisa que eu diria também, né, nessa situação, existem muitos casais que já tiveram relacionamento sexual enquanto namoram e que às vezes acham que não podem mais deixar de ter sexo, mesmo tendo entendido que isso não é o melhor para a vida deles. Mas, na verdade, você pode fazer essa escolha, né? Mesmo uma pessoa que já tenha tido uma vida sexual ativa, ela pode se decidir por mudança desse caminho ainda solteira. Não há nada que te obrigue a isso. Pode sofrer uma pressão do namorado, do companheiro, etc. Ok, mas você vai decidir o que é o melhor para você, de acordo com que princípios você quer viver. Ok. Nós vamos para o nosso intervalo, mas já deixo uma pergunta no ar. Marleide, é tão engraçado, as pessoas me chamam de Marleide, Darlene, vários nomes. Mas enfim, quero saber se é pecado fazer coito interrompido. Nunca falamos sobre coito interrompido aqui no Sem Tabus. É daqui a pouquinho. Espero você.